Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós vamos falar sobre a Damares Alves. E todas as vezes que a gente fala da Damares, eu pelo menos fico, até meio assustado com essa mulher. Porque toda vez que ela vai falar é um comportamento estranho, parece que a pessoa tá meio fora de si. A gente não se esquece, né? Quando ela colocou aquela fala, ela estava dentro de uma igreja. E ela fala que crianças tinham os dentes arrancados para poder fazer sexo oral, que tomavam laxantes para poder fazer sexo anal. Quando ela falou aquilo lá, que era uma mentira, que depois foi dito, ela foi obrigada a falar o que tinha acontecido. Ela falou, não, eu ouvi, era um boato. Ela estava mentindo dentro de uma igreja e falando essas coisas absurdas, escabrosas. E naquele momento é que nós mostramos aqui a imagem e borramos o momento em que mostra que haviam crianças lá dentro. Ela fala aquilo na frente de crianças dentro de uma igreja. Então é uma mulher que ela parece realmente fora de si. Então quando ela vai falar, você fala, caramba, que pessoa bizarra. Essa história de Jesus na goiabeira, umas coisas assim que você fala, caramba, cara, que pessoa mais amalucada, que pessoa mais insana. Essa é a Damares, daqui a pouquinho você vai ver o vídeo dela, que é um vídeo que no começo ela fala, não, nada mudou, continua tudo assim, valeu Bolsonaro. Aí depois ela fala, não, mudou, agora temos que nos reorganizar, temos que fazer tudo diferente. E aí no momento ela tenta confortar o Bolsonaro, olha, estamos com você, Bolsonaro. No outro momento ela fala, não, agora vem aí a eleição de 2024, vamos eleger vereador, prefeito, depois de 2026 vamos eleger uma outra liderança. Então, cara, uma hora ela tenta falar uma coisa, outra hora outra, e realmente, é uma pessoa fora de si. A Damares é uma coisa inexplicável. Você vai ver o vídeo daqui a pouco, só que antes eu quero falar daqueles dois que estão sendo apontados como os substitutos, vamos dizer assim, os sucessores do Bolsonaro. Eles estão sendo apontados. Sim, são dois nomes principais, e se eu falar assim, perguntar para você quais são esses dois nomes, você vai falar pelo menos o nome de um aí que já está sendo cogitado, ou talvez o nome dos dois. Eu vou falar de dois governadores que estão sendo cogitados aí para ser os súditos do Bolsonaro, os sucessores de Bolsonaro. Você já imagina quem são, né? Eu vou falar agora aqui para você, só que antes eu quero pedir para você dar o like no vídeo. Eu só estou lembrando, porque senão você esquece. Todas as vezes que eu não peço, você esquece. Então dê o like, por favor. Dê o like no vídeo. Se inscreva no canal. Quando você dá o like no vídeo, outros brasileiros como você podem também acompanhar esse vídeo. Então dê o like, faça esse favor aqui pra gente e se inscreva no canal, seja um inscrito, uma inscrita aqui do canal. Bom, eu já imagino que você já tenha adivinhado pelo menos o nome de um deles, né? Os dois que eu vou falar aqui são o governador de São Paulo e o governador de Minas Gerais. Estou falando do Tarcísio e do Zema. O Zema, ontem, ele fez uma postagem que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Ele fez uma postagem no perfil dele citando Mussolini. Sim, o fascista Mussolini. E é chocante você ver um sujeito ter como referência Mussolini, um fascista. É importante você saber, tá? O Brasil, ele teve o maior partido nazista fora da Alemanha. No momento, obviamente, né, década de 30, o momento do partido nazista na Alemanha. Aqui no Brasil foi o país com o maior partido nazista do mundo fora da Alemanha. E a mesma coisa aconteceu com o fascismo. Aqui no Brasil, nós tivemos o maior movimento fascista fora da Itália. Nosso país é um país que precisa muito ser estudado. E essas questões precisam ser levantadas com muita seriedade, porque é assustador. Nós temos um flerte com o extremismo da direita desde sempre. Nós estamos falando de quase 100 anos atrás. Então esse extremismo ele está sempre rondando, sempre são almas penadas que estão sempre nos assombrando aqui. E você tem um governador colocando uma homenagem, colocando uma citação a Mussolini, é muito chocante.
Olha, o Zema, ele se coloca como um possível candidato à presidência, especialmente pelo fato dele não ter tido assim, uma oposição. Não teve oposição em Minas Gerais, apesar de ter havido uma série de problemas. Zema apresentou uma série de problemas, mas ele foi eleito em primeiro turno justamente por falta de oposição. Eu não estou dizendo que não tenha oposição. Tem, por exemplo, uma deputada a qual eu tenho uma profunda admiração, que fala muito a respeito do Zema, que é a Lohane. Eu vou colocar aqui para você um trecho de um dos últimos vídeos dela, para você ver o perfil do Zema e como que, na verdade, é um sujeito que seria até uma piada cogitar esse cara como presidente do Brasil. Minas, com 13 bilhões de isenção previsto para esse ano. Ano passado foi 8. O estado tá falido para quem, presidente? Minas Gerais, gente, não tá falida para rico. Minas Gerais não tá falida para doador de campanha do governador. Minas Gerais não tá falida para bolsonarista que subiu em cima de palanque e andou atrás de moto sem capacete com candidato à presidência da República derrotado. Minas Gerais não tá falida para nenhuma dessa turma. Nenhuma dessa turma. Minas Gerais só tá falida para servidor público, só tá falida para as pessoas mais vulneráveis e só tá falida para quem depende de fato do serviço público, que é a principal entrega que o governo tem que fazer. Parabéns, Lohana, que é uma das poucas que faz essa oposição ao Zema, que precisa aumentar muito. E eu falo isso com tristeza, porque talvez seja até um papel. Eu sou mineiro, eu deveria ser uma dessas pessoas. E lá na minha cidade, em Poços de Caldas, o Zema foi eleito com mais de 70% dos votos. Aliás, a minha cidade, lamentavelmente, elegeu Bolsonaro e Zema. O Zema em todos os turnos e Bolsonaro também, né? Bolsonaro nos 4 turnos, nos 2 primeiros turnos, nos 2 turnos de 2018 e nos 2 turnos de 2022, né? Infelizmente é assim. Mas a gente precisa começar a colocar uma resistência. A mesma coisa com o Tarcísio. O Tarcísio, ele é colocado como um sujeito moderado. Olha só, é importante a gente lembrar que tanto o Zema quanto o Tarcísio, eles são extremistas. O Tarcísio, ele tenta se colocar agora como uma pessoa que quer se aproximar da centro-direita. Ele nem fala tanto como conservadores ou como direita, ele fala centro-direita. Mas houve momentos que a gente não vai se esquecer que ele estava ao lado do Bolsonaro rindo de jovens que se suicidavam durante a pandemia, dando risada. Fevereiro de 21. Pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir. Não tem problema não. A coisa é séria, pessoal. Gazeta do Povo. Depressão e suicídio entre jovens aumentam durante a pandemia. Pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir. Não tem problema. Pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir. Esse é o Tarcísio, o sujeito que quer se colocar como moderado, o moderado Tarcísio. Olha aí pra você ver o comportamento moderado dele, super moderado, né? Colocou agora recentemente o nome de uma rodovia do Erasmo Dias, um coronel da ditadura militar. Um sujeito que deveria ser lembrado com tristeza e pesar, não um sujeito que deveria ser homenageado. Então tá aí, esse é o perfil. Esse é o perfil. A gente não pode esquecer disso, né? Erasmo Dias. Aliás, a gente estava falando em fascismo e uma cidade do interior de São Paulo resolveu colocar um busto em homenagem ao Plínio, o sujeito que estava à frente do movimento integralista, um sujeito claramente fascista, um sujeito que tinha uma admiração pelo Mussolini. Conheceu o Mussolini, ficou admirado por ele e fundou aqui o integralismo, que é o movimento fascista brasileiro. E agora uma cidade do interior resolveu colocar um busto em homenagem a ele. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Eles estão tomando conta do país e continuam tomando conta com extremismo. Mas enfim, estamos colocando esse alerta aqui para você para dizer que nós estamos muito atentos e a gente não vai se deixar levar, não. Tem que tomar muito cuidado, porque há pessoas que ainda não entenderam que o Bolsonaro, por exemplo, está inelegível por ter cometido crimes. E não acreditam que o que ele fez foi crime. E acham que é só por uma reunião com... ele fez uma reunião. Não é nada disso. Quem lê com detalhes ou quem acompanhar a leitura
do voto, principalmente do voto do relator, vai entender isso, mas todos os outros ministros deram votos ali muito consistentes, à exceção dos dois que sempre se alinham com o Bolsonaro. Eu vou trazer agora para você esse vídeo da Damares, presta atenção nos detalhes, eu vou deixar ele seguir aqui na íntegra e a gente traz os comentários no final. Oi, gente, eu e milhões de brasileiros hoje estamos tristes e indignados com o resultado do julgamento do presidente Bolsonaro que o levou à inelegibilidade. É um dia triste para todos nós, mas a gente já sabia que isso ia acontecer. Nós avisamos. Primeiro avisamos que eles eram comunistas e muita gente duvidou. E onde o atual presidente da República disse que gosta de ser comunista, que gosta de ser chamado de comunista. Depois nós avisamos que a democracia estaria em jogo. E ontem o nosso atual presidente da República disse que democracia tem que ter um conceito relativo. Depende. É relativa a democracia. Nós avisamos que a perseguição viria. Nós temos um deputado caçado, um herói que lutou contra a corrupção. Nós temos um ex-juiz sendo perseguido como senador. Nós temos oficiais presos por um suposto ato de golpe de Estado. Nós temos milhares de brasileiros que foram presos sem uma acusação, sem investigação, que foram presos como terroristas e golpistas. Nós temos hoje outras lideranças de direita sendo perseguidas, tendo reputação assassinada. Eu, por exemplo, nos últimos meses eu passei por terrorista, genocida, mentirosa, até o tráfico de drogas tentaram me associar. Nós falamos que seria assim. Muita gente não acreditou, mas é assim que eles agem. Presidente Bolsonaro, nós estamos com você. Você continua sendo o nosso capitão. Independente do resultado do TSE, você é o nosso líder maior. E qual é o meu recado? Fica firme, capitão. E qual é o meu recado para todo o povo conservador do Brasil, para todos os cristãos do Brasil, para aqueles que defendem a verdadeira democracia, para aqueles que defendem a família e que protegem crianças? O meu recado é: não baixem a guarda. Vamos nos reorganizar. Vamos nos juntar de novo. Vamos nos unir. Vamos continuar unidos. Cuidando da criança, da família, lutando pela liberdade religiosa, lutando por nossas liberdades constitucionais. Sem briga, vamos continuar nossa luta. E vamos dar as respostas na eleição em 2024. E aqui fica o meu grande chamamento. Nós vamos eleger o maior número possível de vereadores conservadores. Coloque isso na cabeça agora. Nós vamos para as urnas em 2024 eleger o maior número possível de vereadores conservadores de direita. Nós vamos eleger o maior número possível de prefeitos e vice-prefeitos em todo o Brasil. Bora, começa agora. E em 2026, nós voltaremos a ter uma liderança nacional conservadora de direita. Gente, o nosso Bolsonaro está inelegível por causa de uma reunião. E temos presidindo o Brasil um homem condenado em 3 instâncias por corrupção. Presidente Bolsonaro, que orgulho de ser liderada pelo Senhor. Nada acabou. Nós só vamos mudar a forma de trabalhar. Que Deus te abençoe, Jair Bolsonaro. Que Deus te abençoe, Michele Bolsonaro. Que Deus abençoe a família Bolsonaro. Que Deus abençoe o Brasil. Capitão, estamos aqui para cumprir missão. É absurdo o quanto essa fala da Damares é completamente confusa. Em um momento ela quer apoiar o Bolsonaro, no outro momento ela já quer colocar a bola para frente, Bolsonaro já era, vamos pensar no presidente aí, próximo em 2026, vai ser sempre uma liderança, mas na verdade ela já fala que depois
temos novas lideranças para surgir, para votar, que vai ter uma nova liderança conservadora, esse exagero para falar sobre questões religiosas, sempre utilizando as questões religiosas, misturando com a política, né? Que eu acho uma tremenda de uma sacanagem, de uma desonestidade, usar questões religiosas misturadas com a política, que é muito típico da extrema-direita. E aí, essa história do comunismo. Aliás, a Folha de São Paulo, ela divulga uma pesquisa do Datafolha ontem que 52% acham que Brasil corre risco de virar comunista. Aí ela coloca, já 47% negam legado positivo da ditadura, enquanto 33% dizem que PT e Bolsonaro foram bons ao país. Então, assim, nós ainda precisamos de muita educação política para o povo. Dizer que o país Brasil, dizer que o país corre risco, mais da metade da população, dizer que o Brasil corre risco de virar comunista é algo muito absurdo para você tratar com naturalidade. E é claro que a extrema-direita deita e rola em cima disso. Você vê que a Damares, ela disse que o Lula gosta de ser comunista. E não foi absolutamente nada disso que o Lula falou. Que o Lula disse que a democracia tem que ser relativa. E também não foi nada disso que foi dito. Então eles descontextualizam as palavras, descontextualizam as afirmações para levar para dentro de uma mentira. Então eles mentem. É absurdo porque você vê que essas pessoas dizem que o diabo é o pai da mentira. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like, hein? O like é muito importante. Se inscreva no canal. Seja um inscrito, uma inscrita do canal. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso canal. A gente tem pessoas que patrocinam o nosso trabalho aqui. E essas pessoas, elas fazem isso de várias formas. Muitos resolvem ser membros aqui do canal. E aí a gente dá as boas-vindas para as pessoas que são membros aqui do canal. Outros são membros do nosso Apoia-se. E também damos as boas-vindas. E a gente também agradece as pessoas que, com qualquer valor que podem e que querem, com qualquer valor nos ajudam pelo Pix. Esse mês de julho a gente precisa renovar os nossos softwares. E é uma grana boa, viu? É a assinatura anual dos softwares que a gente utiliza aqui, dos softwares da Adobe, que a gente utiliza para editar, para fazer as thumbs, né, as capas aqui do vídeo, o nosso trabalho todo aqui. Então a gente precisa dessa ajuda. Se você puder nos ajudar, a gente vai agradecer bastante, caso você queira. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Uma boa semana para você, porque domingo é o primeiro dia da semana.